Eu estou cansado aqui, eu queria criar um conceito sobre transferência, né? Explicar um paralelo extremamente profundo sobre a questão da transferência de coisas, né? E eu não estudei muito sobre transferência de coisas, mas não sei porque que eu tenho uma experiência abismal sobre a mente humana, né? Estudei desde criança, né? Mas eu tenho mania de catalogar tudo e na minha adolescência eu resolvi catalogar a mente da própria espécie, né? E eu acho que a espécie é um pouco limitada em relação a mim, né? Mas vamos entrar aqui na questão aqui sobre transferência de coisas. Ah, as pessoas, né? Elas não têm só transferência de convivência, né? Ela tem uma transferência em relação a objetos, em relação à questão, à situação. E isso interfere diretamente no comportamento e no ego da pessoa e nas atitudes, né? Tanto, né, que o tanto que acontece muito na vida das pessoas é o que determinadas situações e ocasiões cada pessoa ela vai ter uma ação em relação à transferência da sua necessidade. Por exemplo, a gente arrumou um emprego, né? Tá todo mundo trabalhando junto. Então, a partir do momento que a gente tem uma conversa esquizoide, tentando botar sentido em coisas que não tem sentido e tentando tirar sentido das coisas, né? Que para mim isso é uma conversa esquizoide, faz com que a gente ri, né? E geralmente, se as pessoas elas estão preocupadas com o trabalho, elas vão dar atenção no trabalho, elas vão querer conversar, ou vão querer conversar em relação a qual seria a melhor forma de tomar atitude no trabalho, ou querer esquecer do trabalho para continuar trabalhando, mas aí já entra na parte até do superego, né? Porém, né, a partir do momento que você está no trabalho, você está numa situação que você vai passar muito tempo com uma pessoa, automaticamente você vai ter uma postura com aquela pessoa. Se você passar pouco tempo, você vai ter uma outra postura. Ah, a transferência que você está criando, né, em relação às circunstâncias vai criar a sua postura. Por exemplo, você vai numa festa e você vai curtir. Você vai criar uma transferência com toda a informação do seu passado, com a festa, com seus desejos e você vai criar um certo ou errado ou uma verdade em relação a postura das pessoas, tanto que na minha tese eu crio que a transferência em si, né, é o certo e o errado, né, a função lógica do certo e errado, e também a minha tese eu digo que como fala, tanto o ego, o superego e o id é a verdade, né? E você, a partir do momento que você encontra um determinador comportamental, você sabe o que é certo e errado, o que é verdade, e eu ainda digo que o ser humano é uma frequência, né, inerente ao propósito estabelecido, ou quando estou com muita raiva eu chamo as pessoas de anomalia sistêmica, né? Uh, porém, é, qual é a origem desse conceito aqui, né, que eu digo? O ser humano, né, ele é uma arquitetura de informações, né? E essa arquitetura de informações, ela se baseia em construção de muitas informações, o resultado e a solução lógica, né? Que eu chamo de, como fala, padrão memorial, que eu chamo de propósito estabelecido, né? E toda essa estrutura lógica, né, ela é uma construção de transferência com coisas e objetos, né? E uma prova cabal, né, que o ser humano ele faz muita transferência com coisas e objetos, né? Eu até comentei sobre que a pessoa está trabalhando, ela quer esquecer do trabalho dela. O ser humano, ele vive em si uma questão, ou você assiste uma série, assiste um filme que te interessa. Geralmente quando você é adolescente, você vai deitar, você vai dormir pensando naquele filme para você ter sonho com aquele filme ou com aquela situação. Ou as moças com um garoto perfeito da vida delas, que é um cara todo afeminado, né?
e que o cara é um macho, mas só que é afeminado, né? Ou o cara ele vai querer, quando é adolescente, vai sonhar em ter um carro, ou vai sonhar em ter todas as garotas, ou ter poder, ou ser isso, ou ser aquilo, né? E esses sonhos, ou esse desejo, ou esse superego, né? É um mecanismo de recompensa do que está acontecendo, do que você queria e qual seria a melhor forma para você viver aquela questão. Ou seja, a partir do momento que você está vivenciando algo, você cria como fala, um desejo para conseguir é, ter habilidade e ter vontade de lidar com aquele algo, né? E é isso que eu chamo de agrupamento, solução lógica e propósito estabelecido, né? E determinador comportamental. Ah, e isso é uma transferência com coisas, né? Dessa questão sobre transferência de coisas, existe os filmes. Os filmes, eles criam todo um universo, uma construção de ideias que vai direcionar o superposicionamento de ideias. Toda a parte final do filme é um superposicionamento de ideias e principalmente isso são em psicodramas ou melodramas ou até filmes ruins, séries ruins. As atitudes finais, o personagem final, ele representa todo o conceito, né, prático da realidade imposta, que é novamente uma transferência com coisas. E também a questão sobre transferência de coisas, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu digo que o ser humano não queria transferência, ele queria relação, né? E a relação é o seguinte: eu tenho meu estado físico, meu estado químico, as informações gravadas na minha cabeça, o meu inconsciente, que às vezes ele pode ser dominante, né? Geralmente pessoas burras não, pessoas que não têm muita informação na cabeça são dominadas pelo seu inconsciente dominante. A soma disso, né? É, a soma disso cria transferência, né, em relação às coisas. Se você está no seu limite, ou você vai ficar irritado, ou você vai ficar estressado, ou você vai explodir de raiva, ou se você ultrapassou esse limite, você vai estar esgotado. E aí, quando você está tendo relação com as coisas, eu estou no meu limite, eu não quero isso. Eu estou no meu limite, eu não gosto daquilo. Ou eu estou 100%, eu vou aprender como lidar com isso, né? A relação em si, né, é a consciência parcial, né, uma consciência, como fala, pré-consciente ou totalmente consciente, ou racional ou pré-racional. E, e isso, né, faz com que você consiga construir uma consciência saudável e feliz em relação às coisas. Toda pessoa que é portadora de alguma deficiência neurotípica não tem essa relação com coisas, e a relação com coisas e com pessoas, com objetos, com questões e circunstâncias é a diferença total para um neurotípico e um não. Depois eu explico isso, né? Falei para vocês.